encontre informações sobre a igreja e seus ministérios. Saiba como se tornar membro conversando com a equipe de integração. Se você é um visitante, estamos muito felizes com sua presença. Não deixe de passar na sala do visitante, localizada no hall de entrada. É muito bom ter você aqui. Celebre a Deus junto com a gente. I can only conclude that I was not made for here. If the flesh that I find is at best, then we had no then of course I feel you will too. Will I listen and speak to you mercy is coming for me. Her is coming for me. Her is coming for me. Boa noite. Não me ouviram? Boa noite. Que prazer estarmos juntos aqui para celebrar o Senhor. Toda vez que eu chego nesse lugar, seja para estar aqui em cima ou estar sentado aí como você, eu chego com muita gratidão a Deus. Porque é um privilégio nós ainda podermos nos dirigir livremente para um espaço tão belo como este, aonde existe uma igreja viva. Existem países na Europa com lugares muito mais bonitos do que esses, mas lá dentro não habita mais uma igreja. Habita outro tipo de grupo. Porque a pessoa, o corpo vivo, morreu.
e só ficaram os cacos, só ficou o templo majestoso. Mas graças a Deus, graças a Jesus, que eu e você podemos nos dirigir a esse lugar lindo, mas não apenas para ter um encontro com um lugar confortável e bonito. Nós podemos nos dirigir a esse lugar para nos encontrar com uma igreja viva e com um Senhor que faz dela viva e operante nesse mundo. Essa é a motivação do meu coração. E é assim que nós vamos iniciar esse culto, celebrando com a orquestra experimental e dizendo: eu vim para adorar-te, Deus. Glória a esse Deus, não é verdade? Fique em pé aí onde você está.
E nós estávamos no ensaio e eu estava só curtindo o Brian. Cadê Brian? Faz assim para mim. Fica em pé, você ainda é muito pequenino. Brian está lá atrás na percussão, sozinho, tocando bongô, tocando triângulo. E não sei se vocês perceberam, ele tem um microfone só para ele. Ele é muito chique, o Brian. Mas se você observar o Brian, ele está o tempo todo acompanhando uma partitura. Às vezes ele está fazendo assim, porque ele está contando o tempo. Porque cada participação dele tem uma hora exata, um momento certo. Você pode pensar, nossa, mas é tão importante assim um triângulo e um bongô? É tão importante que o arranjador escreveu cada posição para ele tocar. Obrigada, Brian. A igreja é assim também. A igreja do Senhor Jesus é uma grande orquestra. Uns são o violino que tocam quase o tempo inteiro. Outros são percussionistas. Daqui a pouco o Brian vai estar tocando o nosso tímpano, se Deus quiser, né, Brian? Mas todos nós, para todos nós, o Senhor escreveu momentos exatos para que nós sejamos relevantes na igreja e nessa terra. Nenhum de nós é dispensável. Todos nós fazemos soar esse som maravilhoso que sai da orquestra toda. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você é tão importante quanto o Brian. Imagine que tem um microfone só para você hoje à noite aqui. E você vai entoar louvores ao Senhor. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Para Ele, cada um de nós é importante. Amém? Vamos adorá-lo?
eu vejo Deus se movendo entre as nações e aqui nessa noite. Ele prometeu e Ele está aqui. Cante. Com minha alma e meu ser eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Olha que lindo. O sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar. E seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Se isso é verdade, cante agora. Com minha alma, meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Esse Deus é maravilhoso. Um Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Cante. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, A gente tem tantas razões para adorar a Deus, não é verdade? 10.000 razões. E uma delas está aqui na frente hoje. Família. E esses pequeninos lindos que o Senhor nos dá. Eu estou com o Daniel aqui. Quantos meses tem o Daniel? 4 meses. A gente vai apresentar aquele... Vamos ver se... Já tá? Olha lá que lindão, ó gente. Ó. Isso, pode fazer, ensaiado. 1, 2, 3. Lindo, não é? Que bênção de Deus. Vamos conhecer mais gente aqui. Olha que preciosa, olha que lindo esse lacinho aqui. Vamos conhecer? Ana Clara. Vai ser pastora, vai ser pastora. 1, 2, 3. Olha que linda que é a Ana Clara, não é? E a gente vai conhecer, vou dar o privilégio aqui para o pastor Adoniran, o pai Adoniran hoje, mostrar também aqui e apresentar a sua filhinha junto com sua família. Essa aqui é a Lívia. Deixa eu ver se ela tá aparecendo bonitinha ali, que senão já briga com câmera, né? Não, tá bonitinha, tá bonitinha. Vamos lá, gente? 1, 2, 3 e... Ó! Que bom, queridos. Lucas capítulo 2 vai dizer que o Senhor Jesus foi levado ao templo, foi apresentado e consagrado ao Senhor. E é da mesma maneira que a gente recebe esses pequeninos hoje, para dizer ao Senhor muito obrigado por essa dádiva de Deus na casa da gente, na família da gente. E ao mesmo tempo dizer: Senhor, nos dá ajuda tua, do alto, sabedoria, para a gente aprender a cuidar e a ensinar os caminhos do Senhor, para que esses pequeninos sejam, sim, quando crescerem, pequenos cristos nessa terra, gente de bem, gente que tem valores, princípios e que faz mudança na vida das pessoas com a graça de Deus. É assim que a gente quer
orar e apresentar esses pequeninos hoje. Se você concorda com isso, estende a tua mão nessa direção e a gente quer agradecer e dedicar esses pequeninos ao Senhor hoje. Senhor Deus, muito obrigado, porque família é criação tua. Obrigado porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus do amor, e o Senhor nos presenteia com novas vidas dentro dos nossos lares. Ó Deus, que grande amor, que delícia recebê-los. Deus, como família espiritual, agradecemos por eles e pedimos que o Senhor, que foi quem nos deu, ponha a tua mão de bênção sobre eles, sobre cada uma dessas crianças hoje aqui. E Deus, que cresçam na sabedoria do Senhor, cresçam na graça do Senhor, cresçam diante dos homens, cresçam diante de Deus. Ó Pai, e como famílias aqui, como igreja, pedimos ao Senhor, dá-nos do Senhor graça, unção, sabedoria, ó Deus, para mostrarmos caminho, para sermos boas influências, a fim de que cada uma aqui, a seu tempo, possa se comprometer contigo, fazer sua própria escolha em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e que assim possam sim ser gente transformadora do Senhor nessa terra. Ó Deus, põe a tua mão, cerca com o teu poder, com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando por 10.000 anos e por Esse é o nosso tempo de oferecermos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu queria convidar você, nesse mesmo espírito de consciência, como nunca cantei, dedicar a sua vida nesse tempo de dízimos e ofertas. Porque quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele é quem tem sido gracioso para comigo e com você. E então a gente responde oferecendo um pouco do que temos, um pouco do que Ele mesmo nos deu, em dedicação, consagrando ao Senhor. Consagra o teu recurso, mas consagra a tua vida, dizendo: Senhor, eu quero ser agradável a Ti, esse Deus santo, tremendo, maravilhoso. Enquanto nós cantarmos nessa noite, se você veio preparado para dedicar o seu dízimo e oferta, faça isso com alegria de coração, com gratidão, brotando, fluindo do teu coração,
direto para o coração de Deus. E se você hoje ainda não está preparado para isso, dedica a sua vida, abre a tua mente e o teu coração para agradar o coração do Pai, enquanto você canta comigo, enquanto você canta conosco. Adoremos ao Senhor juntos nessa noite. prostre-se nessa noite. Não há ouro, nuvens, nem riquezas também. Nem amor poderá me afastar de ti. Jesus.
Ele. Cante para Ele. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu cantarei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Obrigada. Entregue-se hoje à noite. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Você está diante dele, diga para ele: Jesus, que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Hoje e pra sempre, tua face buscarei. Tudo que sou, tudo que sou. O que eu sou, diga. O que eu sou, coloco diante de ti. Vou encontrar tudo que preciso. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas eu sei que a fonte de todas as bênçãos está aqui. E Ele vai tocar o seu coração. Clame, Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Hoje e pra sempre tua face buscarei. Jesus, 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 incomparável amor que me resgatou. Meu mestre, meu rabi, mestre, hoje e pra sempre. Só você, o que eu sou? O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Diante de ti,
Aleluia. Deus tem algo para você nessa noite, viu? Você vai encontrar do Senhor. Pode sentar no seu lugar. Eu queria fazer alguns avisos aqui bem rapidinho, antes da gente poder estudar a palavra de Deus, e ainda queria orar com você. Um dos destaques hoje aqui, eu esqueci de falar no dízimo e oferta, eu quero colocar aqui. Tem tanta coisa bacana para você nos ajudar na construção da igreja ainda, para a gente resolver a questão. Não sei se vai aparecer na tela aqui, que eu furei todo o cerco. Ah, tá chegando aqui, ó. Tá chegando alguém. Tá aqui, ó. Já tem câmera aqui, pronto. Então tem aqui o pão diário ainda pra gente, tem algumas joias, tem copo, tem MP3. Eu achei tão bacana isso aqui. Eu gosto dessas coisas, sabe? E se você quiser, você pode adquirir lá no stand lá do Abraço da Vitória e vai ajudar a gente na construção da igreja, a resolver o final dos pagamentos das nossas parcelas. Se Deus quiser, até o final do ano, é o nosso sonho, até dezembro a gente quitar isso tudo e bola para frente. Vamos continuar sonhando outras coisas lindas que Deus tem para nós, tá bom? Então essa era uma das coisas. Muito obrigado. Outra coisa que me falaram aqui que eu queria avisar é, você está vendo uma orquestra linda hoje aqui? Ela é experimental, e eu hoje aprendi o que é experimental. Experimental é uma experiência que a gente está fazendo com tudo que é aluno junto, do núcleo aqui da orquestra, aqui na igreja, estou certo, é isso? Anos diferentes, níveis diferentes, todo mundo junto, louvando, adorando a Deus aqui. E eles têm um concerto, agora de final de semestre, que dia que vai ser? 26, aqui na igreja, aqui no templo. Tem algum custo? Como é que funciona? Uau, você está convidado junto comigo a vir aqui, né? Beber da fonte, a gente vem adorar a Deus junto com eles, né? E celebrar o que Deus está fazendo na vida deles, de cada um deles aqui, tá bom? Então você separa o dia 26 de junho para estar junto comigo, e a gente vai estar aqui festejando, celebrando a Deus junto com eles, podendo aproveitar e ver o que Deus tem feito na vida dos nossos queridos aqui. Antes da gente ainda estudar a palavra de Deus, eu queria orar com você. Hoje, se você não sabe, o mundo batista, aí, pelo menos batista brasileiro, né, ele comemora o dia do pastor. E então, a gente queria orar hoje pelos pastores que Deus tem nos dado aqui. Eu não sei se tem vários aqui presentes, então não vou chamar aqui para frente, mas se tem pastor aqui no plenário, por favor, junto com a gente, fique de pé no seu lugar. A gente queria reconhecer você e queria agradecer a Deus pela sua vida. Graças a Deus, a gente tem um corpo pastoral, ministerial tão abençoado aqui. Tem gente aqui do meu lado, tem gente lá em cima. Que bom, que Deus abençoe vocês. Esse é um privilégio, uma responsabilidade grande, mas também muito preciosa para a gente, né? A gente poder ser pastor e ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Deus nos chama, Deus nos convoca, Deus nos capacita, e a gente quer agradecer a Deus junto por esse dia especial. E hoje a gente vai também orar pelo nosso pastor Pascoal e pela Cleusa. Nosso pastor não está conosco hoje, e a Cleusa teve assim uma semana bem difícil assim, de saúde, e naturalmente não foi só ela, ele, porque quando a gente vê a nossa metade ali sofrendo, a gente sofre junto, não é? Então tem sido uma semana muito difícil. Talvez você tenha recebido recados para orar, e se você já está orando, muito obrigado, permanece orando, porque sim, nós entendemos que a situação é delicada, mas também cremos que o nosso Deus, tremendo Deus, é poderoso, e Ele ouve a oração, e Ele estende a mão de poder sobre os nossos queridos, e por isso a gente vai orar hoje, antes da gente estudar a palavra de Deus. A gente vai dizer: Senhor, obrigado pelos pastores que o Senhor nos tem dado. Essa igreja é também reflexo da liderança que o Senhor tem dado, e a gente quer agradecer por eles, e em especial por esse casal que nos abraça, nos acolhe há tantos anos aqui. Se não me engano, são 27 anos, eles estão me assistindo aqui, e eu estou assim, provavelmente eles estão participando do culto com a gente, eu estou sem saber a data exata, mas eu creio que é por aí, 27 anos de ministério pastoral com a gente. Se você concorda com isso, então, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, nós vamos orar por eles, orando também pela Mariana Celete, de 12 anos, que está internada com meningite, precisando da graça do Senhor sobre ela. Vamos orar? Deus querido, obrigado porque o Senhor está entre nós, e a gente percebe o mover do Senhor, Tua presença. Deus, percebemos o Teu amor, a Tua graça. Deus, como é bom
sermos igreja e cultuarmos ao Senhor. Nós queremos também colocar as nossas situações, nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, crendo que Tu és o Deus, fonte da bênção. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer pelos nossos pastores. Que privilégio eu aqui poder fazer parte de um corpo pastoral e ministerial nessa igreja. Temos amigos, homens e mulheres de Deus, que têm sido tão preciosos na minha vida, na nossa vida como igreja. Nós queremos agradecer ao Senhor, pedir que o Senhor estenda a Tua mão de bênção, de graça, de poder, de cuidado sobre cada um, sobre as necessidades que tem, sobre os anseios, as expectativas que cada um traz no seu coração, junto com seus familiares. Nessa noite, antes de estudar a Tua palavra, lembramos do nosso pastor e da Cleusa, eles que tanto têm nos ensinado nesses anos todos aqui. E Deus, com muito carinho, os colocamos na Tua presença, no Teu colo, e pedimos: Senhor, cuida, abraça, carrega no colo e faz milagre, Deus, tocando na enfermidade, sarando, curando para a Tua glória, restaurando as emoções, ó Deus, e que eles continuem a ser instrumentos afinados do Senhor para a nossa igreja, e não só para nós, para o mundo, porque eles são uma bênção. Onde o Senhor os tem levado nesses anos todos, continua a realizar, Deus, a Tua obra na vida deles, e também por meio deles, na vida da gente, igreja, e de todos os que o Senhor coloca diante deles. Que a Tua boa mão seja sobre eles. Oramos também por essa menina de 12 anos, a Mariana, que está internada no hospital. Senhor, o Senhor é o Deus curador. Uma criança ali, quase adolescente, passando por uma situação tão difícil. Imagino a angústia do coração dos pais. Senhor, derrama a graça do Senhor ali naquele leito de hospital e visita-os e cura para a glória do Senhor essa menina. Senhor, se conosco quando estudamos a Tua palavra. Queremos recebê-la, queremos acolhê-la, queremos compreendê-la, queremos aplicá-la na nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajuda neste momento, nessa tarefa, nesta noite. E Deus, com Teu Espírito, aplica a Tua palavra no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Bênção na minha vida. Bênção na nossa vida. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Queridos, nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículos 41 em diante. Não sei se vai aparecer ali no multimídia. Talvez sim. Mas se não, por favor, abre a sua Bíblia. A gente pode olhar para a palavra de Deus e aprender com ela para a nossa vida. Esse é um texto interessante. Um texto que fala sobre Jesus ainda pequeno. E é gostoso, eu fiquei pensando que coisa boa. A gente tem crianças, adolescentes aqui também com a gente nessa noite. Vamos tentar aprender a palavra de Deus junto, tá bom? Jesus estava passando mais ou menos pelo que vocês estão passando. Dúvidas, perguntas, alegrias, né? E Ele está aprendendo algumas coisas importantes neste tempo da vida que eu gostaria de compartilhar com você, que eu gostaria de conhecer com você. Lucas capítulo 2, versículos 41 até o 52. Vou me ajudar e ajudar você a conhecer essa história, entendendo que nós podemos crescer. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Talvez a deixa para a gente hoje, as palavras importantes é: Deus tem planos para você. Ele quer te fazer crescer. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Agora você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: olha, Deus tem planos para você. Ele quer te fazer crescer. Pode falar aí. Você ouviu isso de alguém? Então agora você vai devolver para essa outra pessoa e vai dizer para ela assim: Deus quer te fazer crescer. E você? O que você vai querer? Deus quer te fazer crescer. E você? O que vai querer? Essa é a pergunta dessa noite, para a gente refletir e a gente
deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Vamos à história? Lucas 2, 41 em diante diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo Jesus já há 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Versículo 43, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados já 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E a resposta de Jesus é surpreendente. Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Queridos, Deus quer nos fazer crescer. Deus quer te fazer crescer. E sabe, esse crescimento é integral. Não é só o crescimento espiritual, porque tudo nessa vida, diante de Deus, é espiritual. Tua saúde, as tuas decisões de vida, o ambiente onde você vive, tudo a respeito da sua vida para Deus é importante. Ele quer que você cresça integralmente, que você seja uma pessoa melhor, que você esteja pronto para servi-lo e viver para Ele, onde você está, da maneira que você está, ainda mais do que você está até aqui, do que você compreende até aqui. Por isso, eu gosto de olhar para essa história e fico surpreso, porque Jesus, nessa idade, com 12 anos, estava passando por um tempo de crescimento, um período de transição, quase, da infância para a sua juventude. E a Bíblia, curiosamente, não nos apresenta outros textos a respeito da vida de Jesus na sua juventude. Fala da infância e fala deste período aqui. Período em que ele faz essa transição da infância para a sua juventude, aos 12 anos de idade. Comentaristas dizem, né, que o momento da passagem da criança para a adolescência entre os israelitas se dá entre os 12 e 13 anos de idade. E até hoje existe uma cerimônia muito comum, que alguns conhecem, né? Alguns falam bar mitzvah, outros vão falar de bar mitzvah. Mas é a cerimônia de passagem da infância para a adolescência em Israel. E é interessante, porque Jesus está vivendo essa fase de transição. E ele vai ao templo com seus pais. Curiosamente, o texto também nos diz que a ida desta família ao templo se dá na celebração e comemoração da Páscoa, que também é, se você for pensar, a celebração de uma transição na história de um povo. Afinal de contas, quando os israelitas estão celebrando a Páscoa, eles estão celebrando, estão trazendo para a memória, estão relembrando o que Deus fez com eles quando estavam ainda escravos no Egito, numa nação. Eram apenas uma família que chegou para viver entre os egípcios, para poder se manter, afinal de contas, estavam passando uma grande seca naquela época de José, e passam-se os anos, e aquela família cresce,
e vai se tornando uma nação dentro de uma outra nação, mas eram escravizados. E a celebração da Páscoa é trazer para a memória, cada ano, uma transição que Deus fez na vida daquele povo. Tirando da terra, tirando da situação de escravidão e trazendo para um novo tempo, um tempo em que eles iam se perceber como nação, eles iam se arrumar como povo, iam começar a ter a sua própria identidade, o seu próprio local. E assim é depois daquele período do êxodo todo no deserto. Uma celebração que representa essa emancipação e que representa que Deus vê o seu povo, que Deus se aliança, que Deus deseja aliança, que Deus deseja abençoar o seu povo. E Jesus, numa fase de transição, vai ao templo para relembrar, rememorar e agradecer com os seus pais o que Deus fez, a transição que Deus fez na vida de um povo. Sabe, todas essas coisas, enquanto eu estava estudando esse texto, vieram falando ao meu coração. Marcelo, Deus quer te fazer crescer. Igreja, Deus quer nos fazer crescer. E a gente não se percebe, muitas vezes, nesses períodos de transição na nossa vida. A gente vai vivendo a vida sem perceber tudo que Deus tem, tudo que Deus quer. Mas a grande diferença para a gente vai ser quando a gente começa a ter percepção do que Deus quer. E a gente começa a fazer escolhas certas. Para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida também como igreja, e para que então cresçamos, segundo a vontade de Deus, até a estatura, até o ponto, até o lugar, até a função que Deus deseja que eu e você tenhamos nessa vida. Deus quer te fazer crescer. E eu olho para esse texto e eu vejo que Jesus, com 12 anos de idade, nesse texto não fala de um milagre de Jesus, mas fala que Jesus, com 12 anos de idade, tem algumas percepções que fizeram toda a diferença na sua vida e no seu ministério, e que impactaram a vida desse menino, quase adolescente, mas que tem impacto até hoje na minha vida e na sua. Jesus, aos 12 anos de idade, teve algumas percepções que eu e você precisamos ter, se quisermos crescer com a graça de Deus. Que percepções são essas? E, em primeiro lugar, Jesus, eu chamo aqui, ele teve a percepção da identidade que ele tinha. Versículo 49 é o versículo base para a gente aqui. Ele diz o seguinte, olha a resposta de Jesus, diante da pergunta da sua mãe. Por que é que vocês me procuram? Por que é que vocês me procuravam? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Muito bem. Para a gente poder compreender isso, vamos fazer aqui um retrocesso na história e tentar entender o que aconteceu nessa história. A família de Jesus está indo ao templo. A Bíblia diz que eles foram na época da Páscoa, como eu já citei. Mas os israelitas tinham o costume de ir 3 vezes por ano ao templo, celebrar. A verdade é que nem todos tinham condições financeiras de fazê-lo. Por isso, a Bíblia está dizendo para nós que José e Maria tinham o costume de ir 1 vez por ano ao templo. Pelo menos é isso que o texto disse para a gente. E eles estavam indo na época da Páscoa. Provavelmente eles faziam parte desse grupo de israelitas que talvez não tivessem todas as condições financeiras de estarem indo celebrar ao Senhor. Eles iam agradecer a Deus, iam adorar a Deus, iam oferecer os seus sacrifícios ao Senhor 3 vezes por ano. E então, José e Maria, 1 vez ao ano iam, e eles estavam com o seu filho, indo ao templo. Como é que se davam essas viagens? Eles saíam de cada cidade com agrupamentos, em caravanas, cheios de gente. E normalmente eles iam com seus familiares, os núcleos familiares iam indo juntos. E aí,
o meu núcleo familiar se junta com o outro núcleo familiar que faz parte da minha família, da minha parentela, e a gente caminha junto. Seguimos jornada rumo ao templo de Jerusalém. Era assim que funcionava. Então, eles chegam a Jerusalém, e eles adoram ao Senhor, e está na hora de voltar. E um detalhe importante também nessas viagens é que, normalmente, as mulheres e as crianças iam à frente e os homens atrás. Por quê? Porque as mulheres com suas crianças tinham um ritmo diferente, andavam mais devagar. Então, para não ficar ninguém pelo caminho, eles colocavam as mulheres na frente e os homens iam atrás e as mulheres com as crianças ditavam o ritmo. Contudo, uma coisa interessante acontecia. Aquelas crianças tinham liberdade para caminhar entre seus parentes, a mãe e os irmãos, e depois o tio, a tia, e eles iam andando juntos. E na hora de voltar nessa história, Jesus não está com seus pais. E os seus pais não entenderam, não desconfiaram. Por quê? Porque José está provavelmente um pouco afastado de Maria, porque Jesus poderia estar caminhando com seus parentes. Então eles seguem viagem, mas começam a desconfiar. Passa um dia nessa viagem, e eles ainda estão sentindo falta, eles começam a procurar. Está com você? Está com alguém? Está com quem? E eles percebem que Jesus não está entre eles. E aí eles voltam. Imagina a angústia do coração dessa mãe. Essa semana aconteceu um negócio interessante com a gente lá em casa. Uma das nossas filhas enviou um recadinho para a mãe, dizendo: mãe, a minha irmã já foi embora da escola, o pai veio buscá-la e agora eu não sei o que eu vou fazer para ir embora. Acontece que eu não tinha ido buscar. E eu estava com a minha esposa naquela hora. E aí ficou um desespero lá em casa. Onde é que será que está essa menina? E aí a gente começa, liga para um, liga para outro, fica aquela angústia, e liga para o professor, e o professor não atende o celular, aí liga na direção da escola, liga, até que passa aí uns 10 minutinhos, vem uma ligação e diz: não, está aqui, está tudo bem. Ufa! Aí dá aquele alívio, né? Mas imagina o desespero da mãe de Jesus, dos pais de Jesus, de não encontrá-lo. E já tinham andado um dia inteiro de viagem. Um dia inteiro de viagem. Voltam mais um dia inteiro de viagem para poder chegar em Jerusalém de novo. Passam mais um dia procurando Jesus em Jerusalém. Porque a Bíblia diz, nesse texto que lemos, que depois de 3 dias, eles encontram Jesus dentro do templo, conversando com os mestres. Conversando sobre os assuntos da lei. E aí, vem uma pergunta mais do que compreensível da nossa parte, não é verdade? Maria olha para o seu filho e dá aquela leve repreensão na frente de todo mundo. É leve, não é? Filho, por que você fez isso com a gente? A gente está desesperado aqui, porque você sumiu, não faz mais isso. E a resposta de Jesus é que é surpreendente. Porque ele diz: vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios do meu pai? E a Bíblia vai dizer que José e Maria não entenderam a resposta de Jesus. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que aos 12 anos de idade, ele tem percepção de quem ele é. Esse menino cresceu. E com 12 anos de idade, no templo, indo adorar a Deus, ele tem percepção de que ele é filho do Deus vivo. E ele tem percepção da sua identidade. E sabe, se você quiser crescer, você precisa entender também qual é a sua identidade. E eu vou contar a minha história para vocês, porque ela é, no mínimo, curiosa. Já falei disso uma vez aqui, mas eu quero repetir. Eu sou 3ª ou 4ª geração de Marcílio numa família. Você imagina o que é isso? Eu sou neto de Marcílio. Eu sou filho de Marcílio. Eu sou primo de um Marcílio que nasceu antes que eu.
antes de mim. Então é engraçado, porque o meu nome é assim, é Marcílio de Oliveira, é o nome do meu avô, porque meu pai é Marcílio de Oliveira filho, o meu primo que nasceu antes é o Marcílio de Oliveira neto, e não sobrou nada lá, né, para colocar para mim. Então fiquei com o nome do meu avô que era falecido, Marcílio de Oliveira. E aí vira aquela história engraçada, porque toda vez que eu e meu pai estávamos juntos, ficava aquela história, quem é o filho? Porque ele tinha Marcílio de Oliveira filho no nome, mas o filho sou eu. Confusa essa história, não é? Complicada, dá crise de identidade em qualquer um, não é não? Agora, você acha que isso basta? Deixa eu contar uma outra história para você. Eu percebi esses dias que eu sou a terceira geração de Marcílio como pastor nessa igreja. Eu sou o terceiro Marcílio, pastor aqui nessa igreja. Já teve 2 antes de mim. E aí é uma santa confusão também, porque alguns olham para mim de vez em quando e falam, conheci seu pai lá no tempo da Visconde, Guarapuava. Eu digo, pois é, querido, aquele não era meu pai. Aquele era outro Marcílio. São essas confusões interessantes que a gente vai se metendo e a gente acaba se alegrando e aprendendo a conviver, e é tão gostoso, né? Fazer parte dessas histórias todas. Sabe, algumas vezes a gente não tem real percepção de quem a gente é diante de Deus. E a gente vai vivendo a nossa vida sem entender que Deus tem mais para nós. Que Deus quer nos fazer crescer, que Deus quer nos abençoar. E por isso, Jesus nos ensina. Porque mesmo sendo um menino Jesus, com 12 anos de idade, filho de um casal, Maria e José, ou José e Maria, ele sabe que ele é filho de Deus. E o que a gente quer dizer nessa noite para você é que, assim como Jesus era família com Deus, em Jesus, Deus me convida e te convida para ser família com Ele. E você passa por algumas crises nessa vida, e todo mundo passa, inclusive os filhos de Deus, mas às vezes você passa alguns apertos que não precisava passar. Sabe por quê? Porque você não entendeu ainda, ou esquece, que você é convidado para ser família com o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Deus me convida e convida você para ser filho, para ser família com Ele. Jesus Cristo veio a essa terra para cumprir com a vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos sermos libertos do nosso pecado, porque nos nossos pecados, a palavra de Deus diz, estamos afastados, estamos longe de Deus, estamos perecendo, estamos destinados à morte eterna, por causa da ausência de Deus na nossa vida, por causa do nosso pecado, a separação que esse pecado faz entre nós e Deus. Mas Deus enviou esse Jesus, o seu Filho, que abre mão de toda a sua glória no céu, para se tornar criança e menino, para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, Deus, na sua soberana vontade, escolheu ser família com você. Não há nada que eu e você façamos nessa vida para merecer esse status, essa posição. Não é vontade da carne, nada do que eu e você pudéssemos fazer nos colocaria nessa posição privilegiada. Mas Deus, na sua graça, na sua bondade, no seu infinito amor, convida você e eu para sermos seus filhos, família com Ele. Você quer crescer como pessoa? Você quer crescer nessa vida? Você quer que a sua vida faça sentido? Você precisa fazer uma escolha diante de uma nova percepção. Deus está querendo te dar essa nova percepção de que Ele quer ser família com você. Ele te convida a ser filho. Mas você precisa fazer uma escolha diante dessa percepção. Eu quero ser família com Deus.
Eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador, para então ser perdoado dos meus pecados e me tornar filho de Deus. Será que você já é filho? Será que você é filho, mas tem fugido dessa paternidade espiritual? Tem tentado lutar para viver por si mesmo, vivendo longe do carinho, do cuidado, da direção desse Deus? Alguns passam a vida tentando fugir de si mesmos e da sua história familiar. Algumas histórias são tristes, mas Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai de amor, que não falta, que sabe como cuidar de mim e de você. Ele me convida, Ele convida você a sentar no colo dEle, a aproveitar a vida com Ele, a sorrir com Ele e a viver melhores dias. Quando a gente assume uma identidade familiar, a gente assume tradição da família, a gente assume a herança da família, o legado que essa família nos deixa, que a gente carrega. Deus convida você para ser família com Ele e receber a herança da família de Deus, receber as bênçãos dEle na sua vida. E sabe, se você quiser crescer, você precisa se render. Parar de fugir e dizer: Senhor, eu te quero como meu Pai. Eu quero pertencer à tua família. A gente escolhe pertencer a essa família quando decidimos que Cristo vai ser o nosso Senhor e Salvador. Quando pela fé deixamos os nossos pecados e começamos uma vida nova com o Senhor. Você já é filho de Deus? Você já é família com Deus? Quem sabe essa noite não é o tempo, uma cerimônia, um culto, em que uma transição também aconteça na sua vida, para que você passe a ser família de Deus. Para de fugir dessa família, para de fugir dessa bênção. Recebe a herança, os frutos, a bênção que Deus tem para você. Segunda percepção nessa história que Jesus nos ensina. A primeira percepção é a percepção da identidade. A segunda é a percepção da missão. E o mesmo versículo 49 vai dizer, a resposta de Jesus: por que é que vocês me procuram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E essa é uma resposta interessante. A gente precisa compreender o que significa o convém. No dicionário, convém significa é do meu interesse, eu concordo, fica bem para mim. E sabe o que Jesus está dizendo? Me convém, é do meu interesse participar daquilo que é a missão de Deus para mim. Eu não consigo entender exatamente isso. A gente tem aqui crianças aí, adolescentes de 12, 13 anos. Eu aceitei a Cristo quando era pequeno, quando era criança. E alguns ficam perguntando: será que todo mundo tem real percepção de tudo isso? Do que significa tudo isso? Eu quero te dizer que eu não tenho certeza. Não tem absoluta clareza na palavra de Deus de entender o tamanho da percepção de Jesus quanto à sua missão. Mas o fato é que ele diz: me convém cuidar daquilo que é interesse do meu Pai celestial. De alguma maneira, ele tem compreensão de que ele tem uma missão a cumprir como filho do Deus Altíssimo na terra. E sabe, como eu disse para vocês, eu aceitei a Cristo quando pequeno. Me lembro num culto familiar, depois de assistir a um programa de televisão, alguns mais saudosistas aí vão lembrar, a família Rex Humbard, né, que cantavam na televisão, e a gente assistia isso e cantava junto. E depois de um daqueles programas de televisão, eu perguntei para os meus pais: como é que eu faço para aceitar a Cristo? E então eu tomei minha decisão por Jesus naquele tempo.
Me batizei ainda criança. E hoje, depois, já de adulto, com 2 meninas, 2 filhas, tive a bênção, a alegria, o privilégio de vê-las também tomando a sua decisão ainda pequenas e sendo batizadas ainda pequenas. Eu quero dizer uma coisa para você, não dá para saber exatamente a real percepção, mas Deus, no seu poder, fala com o seu Espírito e nos dá percepções da sua missão. E crianças podem entender hoje missão de Deus para suas vidas. E eu e você, adultos, também podemos. Não tem uma idade certa para isso. Tem sim, receber uma nova compreensão e fazer uma escolha, seguir, abraçar uma missão que Deus tem para mim. Tem muita gente que gasta os seus dias, vivendo os seus dias na terra, sem eira nem beira, como a gente diz. Sem objetivo, sem uma missão. Vivendo como a música diz, deixa a vida me levar, não é? E assim a gente vai vivendo a vida, sem entender que Deus tem planos para mim e para você. Que Deus tem planos separados só para você. Há coisas nessa terra que Deus já separou e colocou diante de você. Há pessoas nesse mundo que Deus separou e colocou diante de você, para que você seja o instrumento da bênção de Deus nessa vida ou nessas vidas. Tem missão de Deus para você no teu prédio. Tem missão de Deus para você na tua vizinhança. Tem missão que Deus tem só para você no seu trabalho. Tem uma missão de Deus para você no teu contexto familiar, que só você pode cumprir. E que Ele está dizendo, eu quero você. Você, para você ser uma bênção onde você está. E diante dessa percepção, nós temos que escolher. Fazer uma escolha. Se render e abraçar a missão de Deus. Ou viver a vida do nosso jeito. E tem tanta gente que vai vivendo a vida do seu jeito, dando cabeçada na vida, se entristecendo, entristecendo ainda aqueles que estão convivendo com Ele. Deus hoje convida você a ter uma nova percepção da missão. Ele quer ver você como um agente nesse mundo, dEle, para a glória dEle, vivendo do jeito dEle, para fazer diferença nessa terra. Quando eu penso no nosso pastor e na Cleusa, quero fazer uma pausa aqui para a gente poder entender uma coisa aqui que vem no meu coração. Quando a gente pensa nos nossos pastores aqui, pastor Pascoal e Cleusa, ausentes, querendo estar e não conseguindo estar, um senso de responsabilidade, de preocupação vem no meu coração. Sabe por quê? Porque eu e você, tantas e tantas vezes, nos acomodamos e confiamos na direção de Deus para a nossa vida por meio do nosso pastor e da Cleusa. E é gostoso quando tem gente para nos ajudar a compreender os caminhos de Deus. Mas, queridos, são esses tempos de transição, de dificuldade, de doença, de enfermidade, que Deus também quer usar para que nós como igreja cresçamos. Para que nós, como igreja, assumamos o nosso papel, a nossa missão diante de Deus. A missão não é só do nosso pastor e da Cleusa, a missão é minha, a missão é sua. Deus tem alguma coisa nessa terra que Ele quer que você faça. E essa missão é sua. E se você não fizer, querido, vai ser uma tremenda perda de potencial, porque Deus tem investido na sua vida, para que você seja uma bênção onde você está. Mateus capítulo 28, 19 e 20, vai falar um pouco dessa missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, Deus quer que você faça discípulos dele nessa terra.
Essa missão é sua, essa missão é minha, essa missão é de cada crente. E a pergunta é, você vai abraçar a missão que Deus está te dando? Porque Jesus reconheceu a sua identidade e mesmo como um adolescente disse, importa que eu abrace a missão que é importante para o meu Pai Celestial. Eu estou aqui no templo, conversando com esses mestres da lei, ouvindo, aprendendo, porque importa que eu abrace a missão que o Deus, o meu Pai Celestial tem para mim. Importa que eu e você assumamos essa missão também. É um tremendo privilégio, é uma tremenda responsabilidade. Mas, queridos, fugir da responsabilidade, fugir do compromisso, é perder a bênção. Para de fugir do que Deus tem para você. E aceita cumprir o chamado que Deus tem para você. Não significa que todos serão pastores ou missionários. Alguns o serão, outros não. Mas Deus tem uma missão para você, onde você está, do jeito que você está. Médico, advogado, lixeiro, secretária, professor ou governador. Deus tem uma missão para você. Você precisa assumir a missão que Deus te deu, para ser uma bênção nas mãos de Deus, onde Ele te colocar. Você está pronto? A terceira e última percepção que eu quero repartir com você nessa noite, que Jesus teve aos 12 anos de idade, ali naquela história, naquela visita ao templo, adorando a Deus. Ele tem percepção da escolha da submissão. Versículos 50 e 51. Vamos dizer assim. E eles não compreenderam as palavras que Jesus lhes dizia. E Jesus desceu com eles e foi embora para Nazaré. E lhes era sujeito, obedecia. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Um dos presentes mais bonitos que Deus deu para o ser humano é o livre-arbítrio. Você não é obrigado a nada. Deus me amou, Deus te amou. Deus percebe o nosso pecado, o nosso afastamento dEle. E Ele vê isso, Ele se preocupa, Ele diz, eu amo, eu quero resgatar. Ele envia o seu Filho Jesus para nascer entre nós. E ainda assim, Ele diz, você tem uma escolha. Aceitar ou não aceitar, o amor, a bondade, a graça. E sabe, você tem uma escolha, assumir essa identidade de filho ou não. Você tem uma escolha, assumir a missão que Deus tem para você ou não. Você tem uma escolha, obedecer a Deus ou não. Se sujeitar ao plano de Deus para você ou não. E queridos, às vezes o plano de Deus é diferente do nosso. Quando está tudo batendo, a gente fica tão feliz, não é não? Está tudo certo, a vontade de Deus está alegrando meu coração, está tudo bem, mas quando a gente não compreende, quando é diferente do que a gente imaginou, é difícil. E essa é a hora de, pela fé, escolher, diante da percepção da escolha, obedecer ou não a esse Deus. Se submeter ao plano dele para você ou não. Às vezes é difícil. Às vezes representa perda financeira. Às vezes representa perda de saúde. Às vezes é tão incompreensível, desafiador. Mas ainda assim, a escolha está diante de nós. Vou assumir o plano de Deus ou vou fazer do meu jeito? Eu lembro de Moisés. Moisés teve percepção de quem ele era. Moisés teve percepção em algum momento da sua vida da missão que ele tinha, libertar o povo dele da escravidão do Egito. E aí então ele faz do jeito dele. Nem perguntou nada para o Deus dele e do povo dele.
Vou fazer do meu jeito. E então ele vai, e ele percebe aquela briga entre um egípcio e os israelitas. E ele, com as suas próprias mãos e forças, ele vai lá e salva os israelitas, os escravos israelitas, mata aquele egípcio. E ele tinha uma missão, mas porque fez do jeito dele, teve que passar 40 anos longe da missão e do seu povo, num deserto, para Deus ir forjando e preparando a vida do Moisés, para que ele então pudesse voltar dentro do tempo de Deus, do plano de Deus, para ser instrumento do resgate daquele povo. Queridos, toda vez que você quer viver do seu jeito, longe dos planos de Deus, vai dar errado. Toda vez, porque a gente é falho, porque a gente é limitado, porque a percepção que nós temos da vida é tão pequena. Mas quando a gente assume a missão que Deus tem para nós, quando a gente escolhe submeter à vontade desse Deus, que conhece mais do que nós, Ele nos leva nos caminhos certos, e Ele cumpre o seu plano na nossa vida, e por meio de nós, Ele cumpre o seu plano na terra, na vida daqueles que convivem conosco. Jeremias 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar-lhes dano, de dar-lhes esperança e um futuro. Eu queria dizer para você nessa noite, Ele conhece você. Esse Deus te formou, e antes que você pudesse vir ao mundo, Ele já te amou. Ele conhece os teus potenciais, Ele conhece a tua história de vida, Ele convida você a se submeter, a perceber que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, que o plano dEle é diferente do seu, mas vai te trazer bênção. E Ele te convida pela fé, dizer: Senhor, me submeto ao que o Senhor tem para mim. É interessante porque esse menino Jesus, com 12 anos de idade, ele se submete. Ele volta com seus pais terrenos, volta para Nazaré, e ele vive com eles. Ele obedece, era sujeito aos seus pais em todas as coisas. E o primeiro milagre de Jesus como Filho de Deus, narrado na Palavra de Deus, o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, foi quando ele tinha 30 anos, alguns anos depois dos 12. Você faz a conta que eu sou ruim de matemática. Às vezes, você vai ter que esperar. Às vezes, você não vai ver o resultado tão rápido quanto você gostaria. Ainda assim, diante da percepção da escolha, escolha se submeter ao plano de Deus, porque Ele vai te levar por caminhos de bênção. Hoje eu queria orar com você. Queria orar com pessoas que já conhecem ou já ouviram essa história, a história do amor de Deus em Jesus, e que talvez ainda estejam fugindo de ser família com Deus, fugindo de assumir, talvez você já até seja filho, mas fugindo de assumir a missão que Deus tem para você nessa terra. E talvez você hoje só precise neste culto, assim como num culto, num tempo de culto, Jesus fez as suas escolhas. Talvez você hoje só precise fazer a sua. Num tempo de adoração, num tempo de culto, num tempo de estar na presença de Deus, receber essas novas percepções da vida, ter novas consciências, e dizer: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. E minha primeira pergunta para você é: você já é filho? Você já é filho de Deus? Você já faz parte dessa família? Você alguma vez fez parte dessa família, mas está andando longe? Decidiu tentar por si só?
E hoje Deus está falando ao seu coração, está dizendo: volta para casa, volta para a família, eu tenho bênção para dar. Se você é essa pessoa que entende a palavra de Deus através do seu espírito hoje, eu queria orar com você e queria te convidar a sair do seu lugar, para dizer: eu estou de volta, Senhor. Eu te quero como meu pai, eu te quero como família. Eu preciso ser família. Eu preciso de uma família que não falha, que não falta. Eu preciso do Senhor como meu pai. Você é essa pessoa nesse lugar que hoje precisa ter um encontro, fazer uma transição na vida e crescer diante de Deus, tomando uma decisão madura, uma escolha certa de dizer: Senhor, eu te quero como meu Senhor. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Levanta onde você está, vem para cá, a gente quer abraçar você e quer orar com você. O Senhor está falando com você, e eu queria convidar você a sair do teu lugar e vir para cá e orar com a gente. Mas sabe, também tem uma missão para aqueles que são da família. E talvez você esteja aqui nesse lugar fugindo da missão de Deus. Talvez você esteja fugindo da boa vontade de Deus. Esteja querendo cumprir os seus dias do seu jeito. E essa é a hora de dizer: Senhor, do meu jeito não está funcionando mais. Eu entendi, não funciona. Eu quero andar diante do teu plano. Eu quero responder à tua vontade, à tua missão. Eu quero me submeter, abrir mão da minha vontade, do meu plano, para assumir o teu e viver do teu jeito, para a tua glória na terra. Você é essa pessoa? Sai do teu lugar. Pode vir para cá, porque nós queremos orar com você. Deus tem algo para você nessa noite. Nós queremos orar com você. Tem gente vindo aqui. A gente pede, o pastor sempre diz isso, a gente pede para você sair do seu lugar e vir à frente, não é porque a gente precisa ou porque Deus precisa, mas porque você precisa ter consciência da escolha que você está fazendo diante de Deus, um compromisso de vida. E ainda que dê medo de fazer compromissos com Deus, eu quero te dizer que vale a pena, vale a pena. E se você não faz um compromisso com Deus nesse lugar, não é lá fora que você vai fazer. Então vem para cá, aproveita a oportunidade de assumir uma nova vida com esse Deus, um novo tempo, um tempo de experimentar a boa mão do Senhor, graça, a condução do Senhor. E sabe, Deus vai te fazer crescer, porque Deus tem mais para você. Deus tem planos tremendos, extraordinários, muito maiores do que os seus. Deus tem algo novo para fazer, uma bênção tremenda para dar. Vem e aproveita daquilo que Deus tem para você. Amém? Se você quer vir, venha. Eu quero orar com vocês. Está chegando o tempo da gente terminar o nosso culto, mas eu não quero perder a oportunidade de orar por você e pedir que Deus receba o teu compromisso de fé hoje, e Ele então faça milagres, abra portas, caminhos, cumpra o plano dEle na tua vida e te abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos, igreja. Você que está aqui à frente, eu queria que você tivesse o seu tempo de oração. Você vai falar com Deus hoje, do teu jeito. Jesus se comprometeu com o Pai dele, Deus, aos 12 anos de idade, falando do jeito dele. Você vai falar do seu jeito. E você vai dizer: Senhor, eu abro mão do meu plano. Não quero mais fazer do meu jeito. Eu quero viver para Ti. Eu quero ser família contigo. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero conhecer o Teu plano e cumprir com a missão que o Senhor tem para mim. Amém? Esse é o nosso tempo de orar. Quero orar por você. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva.
e o Teu Espírito fala por meio dela aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus que nos ensina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos novas percepções de quem o Senhor é e de quem somos. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de escolher ser família contigo. Pai, eu quero orar por esses que estão aqui na frente. Talvez alguns estejam dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero ser família com Deus. E eu peço, Senhor, recebe esta oração e essa vida hoje. E Deus, entra nessa história e sela essas vidas com Teu Espírito, para que sejam só Teus para todos os dias da vida. Ó Deus, e que a Tua bênção seja sobre eles. Ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia os cerquem, e que eles cumpram o Teu plano nessa vida. Talvez, Senhor, alguns já sejam Teus filhos, mas estão andando longe, estão tentando sozinhos, e hoje entenderam que é tempo de voltar e de se submeter e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre o Teu plano na minha vida. Ah, Deus, recebe essa vida e essa oração. E também, Senhor, realiza o Teu milagre. Ó Deus, leva-os por onde estiverem, para serem uma bênção do Senhor nessa terra, transformando vidas, levando a semente do Evangelho de Jesus por onde passarem, levando alegria, levando o Teu amor, levando boa notícia de que existe um Deus vivo que se interessa pelo ser humano. Ó Deus, cuida-os, sela-os, protege-os, abençoa-os. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você veio aqui até a frente, tem alguns de vermelhinho que estão com você aqui. Nosso pedido é que você, mais alguns minutos, ande com eles até uma sala que a gente tem aqui lateral à esquerda. Eles vão ficar aí mais 5 ou 10 minutinhos com você, não é mais do que isso. Nosso desejo é conhecer a tua decisão hoje de noite e ajudar você a dar os primeiros passos depois dela. Então, se você pode nos ajudar nisso, se é teu interesse, você vai com eles até ali, pode seguir o pessoal já, tá? Aqui do nosso lado esquerdo, e a gente vai continuar adorando a Deus, nós vamos continuar prestando o nosso culto, e daqui a pouquinho você vai sair dali para viver os seus dias, para continuar a sua semana, e se Deus quiser, se você quiser, a gente vai acompanhar você daqui para frente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, igreja. Vamos ficar em pé. Dê a mão para a pessoa do seu lado. Vamos terminar assim. No ouro, bens e riquezas também, que me afastem do teu coração. Vamos fechar o corredor. Nem amor poderá me afastar de ti. Jesus.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Segura aí que a gente vai terminar orando juntos. Quero fazer dois destaques rapidinho. Um deles é a cantina que está te esperando lá. Gostosa, bonita e mais um tempo de comunhão bem especial, tá bom? Então aproveita para a gente poder ter um tempo gostoso de família juntos na cantina. E a segunda coisa, fim de semana que vem nós vamos ter o acampamento aí, o retiro de adolescentes. E alguns deles estão ali no corredor, vão estar lá com plaquinhas, me adota, me adota. Eles estão fazendo coisas assim para vender e tudo, para ajudar a custear o seu retiro e talvez ainda não tenham completado. Você pode ser uma bênção na vida deles hoje, tá bom? Então, a gente sai junto para ser igreja agora no corredor, agora ali no restaurante e durante essa semana com a bênção e a graça de Deus. Vamos lá, Thalita. A gente vai orar com o Cleverson e a Karina agora. Eu chamei eles aqui porque eles estão chegando na nossa cidade de volta. Muitos não conhecem o Cleverson. Família com a gente, né? Nós saímos 3 paraenses de Belém do Pará em 98 para vir fazer faculdade aqui em Curitiba. Nosso sonho era sermos professores de música e aprove ao Senhor fazer dos 3 ministros de adoração. Eu, o meu irmão Samuel, que é ministro de música da Igreja do Bacaxeri, e o Cleverson, que se tornou ministro da Igreja Batista Montserrat, com o pastor Tércio, e depois da PIB de Maceió, com o outro pastor Tércio. Mas o Senhor, que escreve coisas que a gente às vezes não entende, disse para eles largarem o ministério lá em Maceió e virem para cá, para Curitiba, pela fé. Eu estou assim, muito ansiosa para saber o que Deus preparou para vocês aqui em Curitiba. Eu tenho certeza que vai ser grande demais, bom demais. E nós somos a prova de que a gente sonha, mas os planos de Deus sempre são muito mais altos. A Karina é a esposa dele, filha de diáconos da nossa igreja, do casal Volkov, e são família com a gente, viu? Sejam bem-vindos. Quem conheceu o Cleverson está abraçando de novo, mas se você que não conhece, ele faz parte da nossa história, na época do pastor Marcílio, e está de volta. Deus te abençoe, querido. Você vai orar agora para terminar o culto com a gente, tá bom? Pastor Cleverson foi consagrado mês passado. Deus te abençoe, Cleverson. Deus é bom, né, gente? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Tu és Senhor da nossa vida. E tudo aquilo, Pai, que nós ouvimos aqui essa noite, Pai, desde termos a nossa identidade, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem como missão para nós, Pai, nós queremos, como povo do Senhor, Pai, compreender, Pai. Senhor Deus, que cada um de nós, nossos corações, possam estar dispostos, Deus, a abrir mão dos nossos sonhos, a abrir mão, Senhor Deus, dos nossos anseios, dos nossos desejos, para abraçar e querer, Senhor Deus, com todas as forças, Pai, ver realizado aquilo que é o Teu sonho, aquilo que é o Teu plano em nossas vidas, Pai. Faz, Senhor Deus, dessa semana uma semana memorável na vida de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Que nós possamos ter experiências com o Senhor profundas essa semana. Que nós possamos ser aonde estivermos, Pai, sermos canal da bênção do Senhor, da graça do Senhor, do amor do Senhor, Pai, por essa Curitiba fora. Que essa cidade, Pai, possa ser tocada pelo Senhor através do Teu povo aqui reunido em tantas outras igrejas espalhadas nessa cidade, mas que o Teu povo, Pai, que cada um de nós assuma o papel de ser sal e luz onde estiver, Deus, para a honra e glória do Teu nome somente, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada, Pai, na Tua graça. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana, Pai, cheia do Teu poder sobre nossas vidas. Reveste-nos, Senhor Deus, com Teu poder. É o que nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus, agradecidos, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja hoje e por todo sempre com o Teu povo aqui em toda a face da terra, Senhor Deus. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém, Pai. Deus abençoe, vejo você ali na cantina e que Deus te dê uma abençoada semana.